mostrar uma arte que a gente pediu, só para a gente falar um pouquinho dessa dificuldade do Atlético na questão ofensiva, né? Aí o nosso pessoal de artes de o tempo, maravilhosos, né? Eles fizeram pra gente o Atlético no Brasileirão. Pode falar aí, Vini. Isso, vamos lá. O Atlético é o 7º colocado atualmente. Isso. 2 pontos a menos que o Palmeiras, que é o time que fecha o G4. O Atlético tem 20 pontos, 4 a menos que o líder Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Isso. Então essa distância pode chegar a 7. O Atlético tem a 5ª melhor defesa. É a segunda equipe com mais jogos sem sofrer gols. Começou 7, mal, né, em termos defensivos no campeonato e melhorou bastante. São 10 gols sofridos. E tem o 10º melhor ataque. Em relação ao ataque tá longe, né, dos líderes ali, dos melhores ataques, apesar de ser o time que mais finaliza. São 13 gols apenas nesse campeonato. Uma média de 17 arremates por partida, o quarto com maiores chances perdidas. São 15 oportunidades claras desperdiçadas. Esses números, eles jogam uma luz aí, né, onde pode estar o gargalo. Tá aí, Lélio, é o ataque mesmo, né? Se você for ver que em termos de brasileiro são 17 arremates por partida ou 17 chutes a gol por partida, quarto com maiores chances perdidas, são 15 oportunidades claras desperdiçadas, é o 10º melhor ataque, portanto a questão do Atlético é mesma a ofensiva, né? Sem dúvida alguma. Aqui os números não nos deixam mentir. Vou pegar 2 jogos aqui. Com esses 2 jogos, o Atlético poderia ser líder do Campeonato Brasileiro. Eu lamento muito, por exemplo, a derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre. Principalmente, né, que foram assim, gols ainda no primeiro tempo e onde o Atlético mandava na partida. E lamento também, e muito, aliás, para ele ser líder, ele teria, assim, com mais uma vitória. Isso. E aquele jogo contra o Corinthians com um time reserva aqui, e o Rony perdeu um gol feito. Sem contar o empate com o Vitória. Também. Entendeu? Mas é isso aí. Ele poderia ser líder aí com folgas do Campeonato Brasileiro. Né? Mas realmente o ataque precisa calibrar. As oportunidades até nos últimos jogos diminuíram, mas por outro lado o Atlético ganhou em eficiência. O time foi mais eficiente e por isso vem até numa sequência positiva nesta temporada e principalmente com a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Não, mas eu acho bom deixar claro, né, Vini, que isso aí é com este grupo, né? E o Lélio já disse várias vezes que acha que é um grupo que tem condição de, né, com os ajustes ali, outro aqui, de dar continuidade a esse trabalho. Então é com este grupo. Não teve, aqui a gente não está falando de um grupo com nenhum tipo de reforço, né, com nenhuma mudança de ataque, com nenhum volante novo ainda. A gente está falando deste atual grupo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ou seja, mas os adversários vão mudar. É possível. Mas sim, também é possível. Agora, também é possível que o Atlético traga um volante, um outro zagueiro, né? E aí haja uma composição de grupo. Então, assim, não é terra arrasada também, né, Léo? Claro que não. Claro a gente tá falando deste grupo. E aí ele, se o Atlético tem como objetivo chegar a Libertadores, ele tá muito próximo. Sim. Tá muito próximo de estar ali, pelo menos na pré-Libertadores. Mas a gente fica curioso para ver o time, né, sendo acertado pelo Cuca para a sequência da temporada. A gente sabe que houve um desgaste grande, né, que o Atlético sofreu principalmente por causa do Campeonato Mineiro, e aí não dava para poupar na Copa do Brasil, poderia ter poupado em jogos da Copa Sul-Americana. A partir do momento que você vence um aqui, já tinha empatado o outro, talvez você evitasse ali uma viagem mais desgastante. Exatamente. Né? Não foi feito, e aí a gente viu o Atlético terminando essa primeira parte da temporada
com o seu preparo físico em frangalhos. Muito. E com a maioria reclamando de cansaço. Entre eles até o Lianco, que é um cara que tá sempre com muita disposição e tudo mais. E o Hulk a gente não precisa nem falar, né? Uhum. E aí, né, Vini, quando a gente coloca essa situação da questão física, mas o preparador físico é da seleção brasileira, uai, gente, mas acontece que a condição física interfere em uma série de coisas, você correr errado, você marcar errado, né, o sofrimento psicológico que você tem também, não é só a questão física, ela reflete uma série de situações que estão acontecendo, né, num grupo que não é equilibrado, né, e esse não equilibrado do Atlético, acho que ele ficou muito claro nessa primeira fase que a gente viveu na temporada, né? Eu acho que assim, a distância, né, dos titulares para os reservas muito tá cada grande. vez maior, né? Muito grande, muito grande. E para falar a verdade, hoje eu acho que só o Flamengo ele tem um grupo mais homogêneo, que você troca peças e dificilmente perde a qualidade. O Atlético deu um azar de ter perdido alguns jogadores muito importantes, o Guilherme Arana, o Ejo. O lado esquerdo do Atlético ficou bem comprometido com essas lesões. E tem um calendário que ele é muito apertado mesmo. Quando o Atlético inicia a temporada para valer no Campeonato Mineiro, ele já inicia numa situação difícil, que precisava ganhar todos os jogos para se classificar. Então o Cuca, ele também não teve aquela oportunidade de rodar muito a equipe, né? Foi com o time titular, jogo atrás de jogo, logo no início, e depois não conseguiu dosar mais. Aí, né, o Atlético pagou um preço alto por isso, que foram as lesões e também um cansaço extremo nessa reta final da primeira parte da temporada. O Babu, acho que é isso mesmo, ele está dizendo que a Sul-Americana não é difícil de ganhar. Ele está dizendo aqui, depende, tem que jogar, né? É difícil, eu acho que mas realmente ela é a mais acessível das competições que o Galo disputa. Principalmente para a vaga da Libertadores, eu acho. Né? Porque no brasileiro a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque é muito disputado e tudo mais. O mata-mata, ele representa muito o dia que você tá ali, né? Claro que a vaga da Libertadores tem que ser para quem é campeão. A eliminação do Corinthians, ela foi excelente. Sim, claro. E assim, claro. Pra falar a verdade, realmente não veio da Libertadores nenhum bicho-papão. Não. Né? Não. Que vai ter que disputar aí, né, esse playoff. Por exemplo, até já pegar o Bucaramanga. Isso. Bom, pelo que falaram, não é lá grandes coisas, mas depois que perdeu pro Iquique, tem que ficar esperto, né? Eu acho todos os jogos difíceis. Mas realmente é a competição que você olha assim pra ela, essa aí tem como ganhar. É a Copa Sul-Americana. Nisso aí o Vinícius tá certo, viu, Vini? Ele tá certíssimo. Aí, né, beleza. Só o desgaste só nisso que não. Aí. Só no desgaste que não, né? Porque a gente mesmo ouvindo do pessoal do Atlético, o desgaste que vai ter, a questão financeira também de disputar mais uma competição, mais um jogo como esse, poderia ter definido uma outra situação, né? Não tava na conta. Não tá. O Atlético trabalhava com as oitavas de final. Mas, ô Vini, se não fosse o playoff, seriam os jogos contra o Sport e o Fortaleza, não é isso? Sim, em termos de calendário seria difícil do mesmo jeito. Sim. Só que assim, vai aumentar a questão de viagem, né? Você vai ter que fazer uma viagem. E a questão financeira também, porque eles já falaram, né? Que não vai gastar mais do que vai ganhar. Por exemplo, em julho, né? Agora quando as competições retornam, o Atlético faria esses jogos com o Sport e Fortaleza em casa. O Atlético só vai fazer um jogo em casa. É o jogo da volta contra o Bucaramanga. O restante tudo fora. Vai entrar novamente naquela sequência que teve há pouco tempo, quando o Atlético teve uma maratona de jogos fora. Então pode se preparar, vai ser um período dificílimo, vai exigir bastante. Eu tô rindo porque fala. Odimar, rapidamente, o Vinícius tocou nessa questão de um jogo dentro de casa. O torcedor do Atlético aqui, sabe, 2024 acabou, ficou pra trás. E o Atlético precisa da sua torcida, velho. Tá na hora do torcedor ir lá. Acho que tivemos um bom número de torcedores no jogo contra o Internacional, no próprio jogo contra o Corinthians, né? Tivemos quase 40 mil pessoas, mas está na hora do torcedor do Atlético participar. Talvez a diretoria possa ajudar um pouco mais aí. O preço já não está tão exorbitante como foi em alguns anos atrás. O privilegiar o sócio-torcedor, a gente compreende isso, assim, muito bem, né? Porque é o camarada que está contribuindo todo mês, mas
esse lance aí, ó, de perdeu pro Botafogo, perdeu pro Flamengo, acabou. É vida que segue e tentando, no grito aqui dentro, principalmente, levar o Atlético lá no topo da tabela. É isso que a torcida tem que fazer. Não, e a gente até entende, né, Lélia? Esquecer isso não vai acontecer. Não se esquece nem o que aconteceu na década de 80, não vai esquecer. É fácil, né? Não. Não é fácil, não. Mas é o seguinte, se vocês não se juntarem ao time agora com todos os problemas que o Atlético tem, né, financeiramente, que eu acho que é a principal coisa, né? Porque senão você estaria aí colocando um time com contratações importantes, mudando a história e tudo mais. Se vocês não fizerem parte e forem lá na Arena MRV, estiverem presentes, empurrarem o time, ele não vai para lugar nenhum. A gente sabe o tanto que o Atlético, ele é parte da sua torcida. O tanto que a torcida é parte do time que está em campo. Eu sei que é muito difícil, eu sei que as pessoas, né, que a gente recebe várias mensagens falando e tudo mais, mas o que a gente está pedindo é para vocês pensarem no Atlético, né? No Atlético. Então, pensando no Atlético, a importância de vocês em campo é muito grande. É muito grande. Os problemas, as histórias, tudo que está acontecendo nos bastidores, é super legítima a cobrança. É super legítima a cobrança do torcedor. Mas no jogo que eles estão precisando de vocês e faz parte dessa história, é super necessário que vocês estejam presentes. Super necessário que vocês estejam presentes. Porque quando eu falei essa questão aqui de outra vez, né, alguns comentários eram do tipo, eu não vou apoiar essa SAF, é uma SAF que não me representa. E tudo bem, eu respeito a opinião do torcedor. Claro. Acho que há muitos motivos mesmo para criticar a atual gestão. Ninguém está dizendo que não tem, ninguém está dizendo que não é legítimo. É legítimo. Só que a gente está dizendo dessa simbiose que existe mesmo entre o torcedor do Atlético e o Atlético. A gente está falando do time, de quem está em campo, de quem vai ter que lutar por todas essas situações que estão acontecendo, que são os jogadores, que é o torcedor. O Atlético precisa dessa torcida. Exatamente. Quando a gente fala assim, é pra ir lá apoiar o Hulk. Claro. São os jogadores, né, que estão ali representando essa camisa e eu creio muito que o torcedor vai fazer esse papel.